Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês em relação à musculatura do membro superior e à cintura escapular, né? Esse assunto vai progredindo à medida do que nós já vimos na faculdade, nós já vimos em relação à anatomia ossos do membro superior e também da cintura escapular, ou seja, clavícula e escápula. Nós vimos também algumas articulações de relevância, articulações estas no membro superior, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais e vamos colocar músculos nesta topografia. Bom, qual que é a referência bibliográfica? Qual o livro que eu estudo? Vocês podem pegar qualquer livro de anatomia que vocês tenham em casa, podem pegar qualquer livro na biblioteca, podem pegar atlas de anatomia, porventura tenham em casa, ou então baixem pelo computador alguns atlas, certo? Existem literaturas bastante interessantes sobre o assunto. Eu particularmente gosto muito do Sobota, gosto muito do Prometheus, gosto muito do Néter, certo? Mas temos qualquer livro aí de anatomia vai estar descrevendo essas estruturas que nós vamos estar citando hoje. É uma aula bastante complexa, certo? A gente vai tentar resumir essa aula aqui em cerca de mais ou menos 1 hora, né? Mas a gente vai dar uma ênfase maior em relação a algumas estruturas da cintura escapular e do braço em relação ao membro superior. A gente vai citar as estruturas do antebraço, a gente vai descrever algumas estruturas importantes na mão, mas vamos dar uma ênfase grande em relação à aula de hoje, cintura escapular e principalmente braço, certo? A gente tem músculos no antebraço e na mão que tem uma importância secundária, são mais importantes do ponto de vista da especialidade do cirurgião de trauma, certo? E do cirurgião de mão, certo? Para um médico generalista é importante que nós compreendamos a musculatura do braço, principalmente, e também a musculatura da cintura escapular. Bom, então vamos aqui os principais objetivos da nossa atividade de hoje, né? Os objetivos educacionais. A gente vai ter que identificar os componentes musculares do membro superior e da cintura escapular, certo? Esses componentes são divididos em alguns grupos musculares ou grupamentos musculares. Nós temos a cintura escapular, nós temos músculos do braço, músculos do antebraço e músculos da mão, certo? Então o objetivo principal de hoje seria cintura escapular e braço, certo? Antebraço e mão, a gente vai citar algumas estruturas aqui, mas realmente o conhecimento é bastante restrito para a subespecialidade, ok? Nós temos que identificar também os movimentos realizados por tais grupamentos musculares. No membro superior, nós temos diversos grupamentos musculares e cada agrupamento muscular desse vai realizar um movimento específico, né? Mobilizando um segmento do membro superior. Então, quando eu faço um movimento, né, de flexão do antebraço sobre o braço, eu estou recrutando a musculatura do compartimento anterior do braço, principalmente. Quando eu faço o movimento de extensão do antebraço sobre o braço, eu estou recrutando a musculatura do compartimento posterior do braço, principalmente, né? Então, entendendo e compreendendo esses compartimentos musculares, fica muito mais fácil a gente conseguir compreender também os movimentos que são realizados por esses músculos, ok? Compreender conceitos de origem e inserção dos principais músculos do membro superior. Então, os músculos estão ligados a superfícies ósseas, né? Esses músculos, eles têm a principal função mover essas superfícies ósseas. Então, eu tenho uma origem em determinado osso e uma inserção em um osso diferente. Tecnicamente, essa origem e essa inserção vão servir para possibilitar que esse grupamento muscular, que esse músculo, ao se contrair, realize a aproximação entre as superfícies ósseas de dois ossos próximos ou o afastamento dessas superfícies, né? Então, os músculos, eles possuem uma origem e uma inserção, geralmente localizados aí em regiões ósseas. Localizar os tendões dos músculos utilizados na pesquisa dos reflexos musculares. Uma importante etapa do exame neurológico é a pesquisa dos reflexos musculares, certo? E quando eu faço a pesquisa desses reflexos, eu tenho que identificar o tendão, certo? Porque eu faço a percussão no local do tendão desse músculo. Então nós temos
no membro superior diversas regiões onde eu posso fazer a pesquisa dos reflexos musculares, não é? Eu tenho alguns tendões típicos onde a gente consegue fazer a percussão, a pesquisa desses reflexos. E a gente vai estar descrevendo esses tendões típicos no decorrer da aula. E por último, eu tenho que compreender os movimentos esperados na percussão dos tendões durante a pesquisa dos reflexos. Durante a pesquisa dos reflexos, eu vou fazer a percussão e esse músculo vai se contrair. Então, tecnicamente, eu tenho que entender e compreender qual que é o movimento esperado desse grupamento muscular após a realização da percussão, para estudar se esse reflexo ele está preservado ou ele está alterado, certo? Isso aí é importante do ponto de vista para o exame neurológico. Então, sumário da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre músculos da cintura escapular, em primeiro lugar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre músculos do braço, em segundo lugar. Finalmente, a gente vai falar sobre os músculos do antebraço. E por último, a gente vai citar alguns músculos da mão, certo? Mas é importante para os alunos terem ciência, dar um direcionamento na matéria em relação a músculos da cintura escapular e também músculos do braço. Importante que vocês saibam que os músculos do antebraço, eles existem, certo? Mas não vai ser objetivo da gente ficar perguntando em nenhum tipo de avaliação muito geral em relação a músculos do antebraço e da mão. Isso é mais específico para o especialista, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre músculos da cintura escapular. Esta aqui é uma visão posterior, estou vendo aqui por trás, e observo que posteriormente na região do tronco, eu tenho um grande músculo em forma trapezoidal. Então esse músculo em forma trapezoidal, ele pode ser chamado de músculo trapézio, certo? Um músculo importante na cintura escapular. Por que ele faz parte da cintura escapular, Geraldo? Ele não está localizado aqui posteriormente ao tronco? Sim, ele está localizado posteriormente ao tronco. Porém, ele se insere em estruturas, né, do símbolo do membro superior. Então, o músculo trapézio, ele se insere aqui na espinha da escápula. Então, tecnicamente, o músculo trapézio faz parte do grupo de músculos da cintura escapular. Primeiro músculo que eu estou falando. Ele tem uma origem localizada aqui superiormente na região posterior da cabeça. Então, ele tem uma origem na linha nucal superior. Ele também tem uma origem, né, aqui mediana, nos processos espinhosos de algumas vértebras, tanto vértebras cervicais quanto vértebras torácicas, certo? E também ele vai se inserir aqui na espinha da escápula. Pelo fato de ele ter uma forma trapezoidal, esse músculo ele é chamado de músculo trapézio. Então, o primeiro músculo que eu falei, músculo da cintura escapular ou do símbolo do membro superior, músculo trapézio, certo? Tem uma origem superiormente, aqui na linha nucal superior, no osso occipital. Vai ter uma origem aqui no processo espinhoso das vértebras, tanto das vértebras cervicais quanto das vértebras torácicas. E a inserção vai ser aqui na espinha da escápula principalmente, certo? Esse é um músculo importante porque ele vai conseguir mexer também a região da cabeça. Então, quando eu faço uma extensão da cabeça, esse músculo vai ajudar nesse movimento, certo? Esse músculo ele vai aproximar as duas escápulas posteriormente, então vai mexer com o membro superior, principalmente na cintura escapular. Então, primeiro músculo que eu falei, músculo trapézio, certo? Vamos na sequência. Então, aqui estou mostrando o trapézio, ok? Do outro lado, eu retirei o trapézio e estou vendo um grande grupamento muscular voltado em direção à coluna vertebral e um outro grupamento muscular voltado em direção aqui ao membro superior ao braço, certo? Então eu tenho músculos que vão sair aqui da coluna vertebral e vão chegar até a escápula, né? Quais são esses músculos? São principalmente 3 músculos. Eu tenho um superiormente que eu chamo de levantador da escápula. Qual que é a função dele? Levantar a escápula, né? Tem um outro músculo aqui que eu chamo músculo romboide menor. E eu tenho outro músculo aqui que eu chamo romboide maior, certo? Então são os 3 músculos localizados
mais profundamente ao músculo trapézio, que também fazem parte do grande grupo músculos da cintura escapular. Observando aqui de forma mais específica, né? Retirei aqui o trapézio, estou vendo somente os ossos do membro superior e da cintura escapular, juntamente com os ossos do esqueleto axial aqui na coluna vertebral, certo? E eu vejo aqui o músculo levantador da escápula e vejo também o músculo romboide menor e o músculo romboide maior, certo? O músculo romboide menor vem aqui de dois processos espinhosos de algumas vértebras cervicais e o músculo romboide maior vem também de processos espinhosos de vértebras cervicais mais baixas e algumas torácicas, né? Esses dois músculos, romboide maior e romboide menor, vão se inserir aqui na borda medial da escápula, enquanto que o levantador da escápula vai se inserir aqui no ângulo superior da escápula, certo? Então, esses três músculos vão fazer a movimentação do símbolo do membro superior, ok? Um outro músculo importante da cintura escapular é o músculo que se localiza aqui no tórax, músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior, ele é um grande músculo do tórax, mas como ele faz conexão com o membro superior, ele é considerado como sendo um dos músculos do símbolo do membro superior. Então, é o quarto músculo que eu estou falando. Falei do trapézio, falei do levantador da escápula, falei do romboide menor, certo? Falei do romboide maior e estou falando agora do músculo peitoral maior, também é um músculo importante do símbolo do membro superior. Ele vem da clavícula, ele vem do externo, tanto do manúbrio quanto do corpo do externo, e ele também tem uma origem em alguns arcos costais e cartilagens costais. Ele vai se inserir aqui no úmero, numa região que nós chamamos, né, de crista do tubérculo maior do úmero, certo? E quando esse músculo se contrair, ele vai realizar uma certa movimentação no membro superior. Ele vai realizar principalmente uma rotação medial, certo? Uma rotação interna do membro superior, né? Por isso é um dos músculos da cintura também escapular, né? Outro músculo importante da cintura escapular, esse músculo aqui, ele vem aqui do processo coracoide e vai até o braço, o osso húmero, certo? Então, como é que chama esse músculo? Coracobraquial, certo? Então, o músculo coracobraquial é um músculo importante da cintura escapular, e alguns livros descrevem esse músculo como fazendo parte do membro superior, especificamente do braço, certo? Depende muito da literatura, as duas coisas não estão erradas não, tá certo? Do mesmo jeito, ok? Então, já falei aqui do músculo trapézio, já falei do romboide maior, romboide menor, levantador da escápula, falei também do músculo peitoral maior e também falei do músculo coracobraquial. Retirando o músculo peitoral maior, eu vou encontrar um outro músculo, porém um pouco mais profundo, certo? É um músculo que eu chamo peitoral menor, não é? Ele também vem do processo coracoide da escápula, porém ele vai se inserir na terceira, quarta e quinta costelas, certo? E observem que quando esse músculo se contrair, ele vai ser responsável principalmente pela elevação do gradil costal. Então esse músculo também é um músculo que nós chamamos de músculo acessório da respiração. O músculo mais importante da respiração é o diafragma, que vai ser o motivo de uma outra aula, certo? Se o diafragma não consegue fazer a mobilização desse gradil costal de forma satisfatória, por algum problema respiratório pulmonar, por exemplo, eu tenho que recrutar a musculatura acessória para realizar essa elevação do gradil costal. E um dos músculos acessórios da respiração é o músculo peitoral menor. É considerado o músculo da cintura escapular, por quê? Porque ele está conectado aqui no processo coracoide da escápula, certo? Então, o músculo peitoral menor, ele fica localizado profundamente ao músculo peitoral maior. Se eu pegar o músculo peitoral maior, retirar o músculo peitoral maior, eu vou encontrar o músculo peitoral menor na sua topografia, na região torácica anterior.
Aqui lateralmente, em uma vista um pouco posterior, eu tenho outro músculo, que é chamado de músculo serrátil anterior, certo? Um músculo também denominado músculo da cintura escapular, já que vai ter uma relação posteriormente com a escápula e vai ter também uma relação lateralmente voltada para frente com alguns arcos costais, né? Então eu tenho algumas costelas que vão entrar em contato com o músculo serrátil anterior. O nome dele é pelo fato de ele ter uma aparência com uma serra, e esse músculo vai também mobilizar o gradil costal, vai ser um músculo da cintura escapular. Alguns outros músculos da cintura escapular também são conhecidos, né? Músculo, o serrátil posterior superior e posterior inferior não tem tanta relação com a cintura escapular, mas algumas literaturas podem estar descrevendo esses músculos. Músculo do ombro, também músculo da cintura escapular importantíssimo, né? Músculo do ombro. Eu tenho aqui o músculo deltoide. Talvez esse músculo seja o músculo mais importante do ombro, certo? O músculo deltoide é um músculo que eu utilizo muitas vezes para procedimento, para fazer uma administração de uma medicação intramuscular. Eu utilizo o músculo deltoide na grande maioria das vezes, né? Da mesma forma que eu utilizo o músculo glúteo máximo, glúteo médio, principalmente aqui na região glútea, para fazer a administração de medicação injetável intramuscular, eu posso utilizar também o músculo deltoide na região do ombro para fazer essa administração. É um músculo em forma de delta, ele possui 3 porções. Ele possui uma parte clavicular, certo? Anterior, uma parte intermediária, que eu chamo de parte acromial, que vai entrar em contato com o acrômio da escápula, e uma parte posterior, que vai entrar em contato com a espinha da escápula. Então, o músculo deltoide é um músculo que tem 3 porções, uma porção anterior ou clavicular, uma porção intermediária ou acromial e uma porção posterior ou espinhal, certo? As 3 porções, atuando em conjunto, elas vão fazer o quê? Vão fazer a abdução do membro superior. Porém, a porção que faz mesmo a abdução seria a porção intermediária, certo? Ou seja, a porção acromial. A porção anterior, ela vai ser responsável também para fazer a elevação anterior, certo? A porção posterior vai fazer a elevação posterior também do membro superior. As 3 porções atuando em conjunto vão ser responsáveis por fazer a abdução. Então, um dos músculos mais importantes do membro superior, localizado no ombro, músculo deltoide. E onde é que esse músculo vai se inserir? Ele vai se inserir aqui no úmero, ele vai se inserir na tuberosidade deltoide do úmero. Daí, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer a abdução, principalmente a abdução do membro superior, certo? Então, estão aqui representadas as 3 porções. Eu tenho aqui a porção clavicular, se originando aqui no terço lateral da clavícula, certo? Eu tenho a porção acromial, se originando aqui no acrômio da escápula, e tenho a porção aqui, uma vista posterior, mostrando aqui a porção espinhal, se originando aqui na espinha da escápula, certo? Outros músculos do cíngulo do membro superior, músculos importantes em relação à cintura escapular, são músculos mais profundos. Eu tenho aqui, por exemplo, a espinha da escápula, e eu tenho superiormente à espinha da escápula, eu tenho um músculo que eu chamo músculo supraespinhal. Inferiormente à espinha da escápula, eu tenho outro músculo que eu chamo músculo infraespinhal. Se você observar inferiormente ao músculo infraespinhal, eu tenho outro músculo que vai também em direção ao úmero, que eu chamo de músculo redondo menor. Então, uma vista profunda da região posterior da cintura escapular. Superiormente à espinha, músculo supraespinhal. Inferiormente à espinha, músculo infraespinhal. E localizado um pouco mais abaixo do músculo infraespinhal, eu tenho outro músculo que eu chamo de músculo redondo menor. Ok? Observando agora uma vista anterior da cintura escapular, então isso aqui é uma vista pela frente, eu vou observar que na fossa subescapular eu tenho um outro músculo, né,
que eu chamo de músculo subescapular, que vem aqui da escápula e vai até o membro superior no úmero, certo? Então, esse músculo subescapular também vai ser o músculo do símbolo do membro superior. Observando agora outros músculos do símbolo do membro superior, ou seja, da cintura escapular, eu tenho aqui na região do dorso, né, na região dorsal do indivíduo, do tronco, né, eu tenho o músculo grande dorsal ou músculo latíssimo do dorso. É um grande músculo que se origina aqui na região posterior, principalmente do tórax e da região posterior lombar, né? Esse músculo ele vai se inserir também no úmero, certo? Então, por isso que o músculo latíssimo do dorso também é considerado como um dos músculos da cintura escapular do símbolo do membro superior. E eu tenho também um outro músculo que eu chamo músculo redondo maior. Esse músculo vai sair da borda lateral da escápula e também vai em direção ao úmero. Também realiza um certo movimento do braço em comparação com o tronco, né? Então também é considerado como um dos músculos do símbolo do membro superior. Então falei de diversos músculos. E um grupamento muscular super importante do ponto de vista clínico seria um grupamento que nós chamamos de manguito rotador. Então é um conceito super importante. E o manguito rotador, ele vai fazer a movimentação do membro superior, principalmente rodando a cavidade glenoide, né? Rodando a cabeça do úmero na sua cavidade glenoide, principalmente quando eu precisar fazer movimentos que vão levantar o braço à altura da cabeça. Então, para eu fazer um movimento de rotação dessa cabeça do úmero na cavidade glenoide, eu tenho que ter o recrutamento das fibras do manguito rotador, certo? Importante grupamento muscular. Então, quais são os componentes do manguito rotador? São 4 músculos. Eu tenho o supraespinhal, eu tenho o infraespinhal, eu tenho o redondo menor e eu tenho também o subescapular. Então, são 4 músculos do símbolo do membro superior que fazem parte do manguito rotador. Quais são esses 4 músculos? Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, ok? Observando agora aqui, eu tenho uma imagem da parte anterior do tórax, onde eu consigo identificar o músculo peitoral maior, ok? E eu consigo identificar também um outro músculo que vem do processo coracoide, certo? Vai descendo e chega até a parte do terço distal do braço. Vai do processo coracoide até o braço, músculo coracobraquial. Observem que o músculo peitoral maior, ele atravessa o músculo coracobraquial na sua parte anterior. Então, o músculo peitoral maior atravessa anteriormente o músculo coracobraquial. Uma relação anatômica de relevância aí. Agora, falando do membro superior propriamente dito, a gente vai falar do braço. E no braço, eu considero esse segmento corporal, do ponto de vista muscular, como uma região que eu tenho 2 compartimentos. Um compartimento anterior do braço e um compartimento posterior do braço. Agora a gente vai falar do compartimento anterior do braço. Então, observem que o músculo mais conhecido, né, no compartimento anterior do braço é o músculo que é chamado de músculo bíceps braquial. Por que bíceps braquial? Bíceps porque tem 2 cabeças e braquial porque fica localizado no braço. Então ele tem 2 cabeças, né? Ou seja, ele tem 2 origens, né? E uma inserção distal no antebraço. Observem que o bíceps braquial ele tem uma origem no processo coracoide da escápula e uma origem em uma outra região que nós chamamos de tubérculo supraglenoidal. Fica localizada imediatamente acima da cavidade glenoide da escápula. Então eu tenho 2 cabeças, a cabeça longa e a cabeça curta. A cabeça longa é uma cabeça lateral e a cabeça curta é uma cabeça medial. Como é que eu memorizo isso? LL, longa lateral, certo? Então a cabeça longa do bíceps ela é lateral, enquanto que a cabeça curta
ela é medial. As duas cabeças elas vão se convergir e vão se inserir aqui embaixo numa região que nós chamamos de tuberosidade do rádio. Então, o músculo bíceps se insere na tuberosidade do rádio, que é um osso do antebraço, fica localizado aqui nesse segmento do membro superior. O músculo bíceps vai ser o músculo que vai fazer a flexão do antebraço sobre o braço, mas é um músculo que é um supinador por excelência. É um músculo que a principal função dele seria a supinação do antebraço, certo? Então, um dos músculos importantíssimos do membro superior, músculo bíceps braquial. Agora, olha só, observando profundamente, retirei o bíceps e vou encontrar um outro músculo aqui na região anterior do braço ainda. Então, qual o músculo importante que eu vou encontrar aqui? Esse sim é o principal músculo responsável pela flexão do antebraço. Como é que é o nome dele? Músculo braquial. O músculo braquial, ele se origina aqui no terço médio do húmero e ele vai se inserir aqui na tuberosidade da ulna. Então, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer sim a flexão do antebraço, certo? É um potente músculo localizado no compartimento anterior do braço. Falamos do compartimento anterior e agora a gente vai falar do compartimento posterior do braço. O compartimento posterior do braço apresenta um único músculo. Esse músculo é chamado de músculo tríceps braquial. Por que tríceps braquial? Tríceps pelo fato de ele possuir 3 cabeças e braquial, certo? Pelo fato de ele estar localizado no braço, certo? Então, quais são as 3 cabeças do músculo tríceps braquial? Eu tenho uma cabeça longa, ok? Eu tenho uma cabeça lateral e tenho uma cabeça medial. A cabeça longa vem do tubérculo chamado tubérculo infraglenoidal do húmero, certo? A cabeça curta, a cabeça lateral e a cabeça medial, essas duas cabeças, elas vêm também da face posterior do húmero, certo? Porém, as 3 cabeças, elas vão se convergindo e vão se inserir aqui após formarem um tendão no olecrano da ulna, certo? E é um músculo importante porque é um músculo que tem um tendão que eu posso utilizar para realizar a percussão, certo? Durante a pesquisa de reflexos musculares. Da mesma forma que o bíceps, né? Voltando aqui, da mesma forma que o bíceps tem um tendão bastante proeminente superficial, localizado aqui próximo à fossa antecubital, o tríceps braquial também possui um grande tendão. Quando eu faço a percussão do tendão do músculo bíceps, eu espero que o paciente responda com uma flexão do antebraço e uma certa supinação. Quando eu faço a percussão do músculo tríceps, eu vou esperar que ele faça uma extensão do antebraço sobre o braço. Então, são 2 manobras neurológicas que eu posso fazer para pesquisar os reflexos profundos ou reflexos musculares, e esse paciente vai apresentar esses movimentos após uma percussão com o martelo de reflexo no membro superior, certo? Então aqui eu estou demonstrando o tendão do músculo bíceps braquial e na outra imagem eu estou demonstrando aqui o tendão do músculo tríceps braquial, certo? Lembrando que o músculo tríceps possui uma cabeça longa, uma cabeça lateral e uma cabeça medial, certo? A cabeça longa vem do tubérculo infraglenoidal, a cabeça lateral e a cabeça medial vem aqui da face posterior do húmero, e as 3 cabeças, após formarem um tendão conjunto, essas 3 cabeças elas vão se inserir aqui, né, nesse tendão no olecrano da ulna. Então, quando esse músculo se contrair, ele vai fazer a extensão do antebraço, certo? Bom, então já falamos de músculos da cintura escapular, falamos de músculos do braço, compartimento anterior e compartimento posterior. E agora a gente vai entrar num tópico da aula, seria músculos do antebraço, ok? Esse conhecimento é um pouco mais restrito para a especialidade da ortopedia, da traumatologia, certo? Mas vale a pena a gente só descrever o nome desses músculos para que vocês saibam que eles pelo menos existam, certo? Quando nós observamos o antebraço agora, nós vamos estudar o antebraço em 2 compartimentos,
Da mesma forma que o braço. No antebraço, eu tenho uma parte anterior, um compartimento anterior, e uma parte posterior ou compartimento posterior, certo? No compartimento anterior do antebraço, ou seja, na frente, né, ventralmente o antebraço, eu tenho alguns músculos. Eu tenho o pronador redondo, eu tenho o flexor superficial dos dedos, eu tenho o flexor radial do carpo, eu tenho o flexor ulnar do carpo e eu tenho o palmar longo, certo? Então, eu tenho diversos músculos localizados no compartimento anterior do antebraço. O macete é o seguinte: geralmente os músculos localizados no compartimento anterior do antebraço, eles saem da onde? Eles saem do epicôndilo medial do húmero, certo? Então, eu tenho o epicôndilo medial do húmero, uma proeminência óssea aqui, localizada no braço, no húmero, e esses músculos vão sair dessa proeminência óssea e vão em direção ao antebraço, chegando até a parte do carpo, ou chegando até os dedos, em relação a alguns tendões musculares, né? Quais são esses músculos? Pronador redondo, flexor superficial dos dedos, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, palmar longo. São os principais músculos anteriores, superficiais, né? Se a gente observar aqui, olha só, eu tenho aqui o epicôndilo medial do húmero, né? Então eu tenho aqui o pronador redondo, eu tenho o flexor radial do carpo, eu tenho o flexor superficial dos dedos, eu tenho o flexor ulnar do carpo e eu tenho aqui o palmar longo. O palmar longo geralmente é um músculo que eu consigo visualizar o seu tendão. Se eu observar na parte anterior do meu antebraço, próximo aqui à região do punho, né, eu vou verificar que existe um grande tendão, né, um tendão mais superficial. Esse tendão é o tendão do músculo palmar longo, né, que algumas pessoas podem não ter esse tendão. É uma variação anatômica, algumas pessoas não têm esse tendão, não têm esse músculo, né, que não faz diferença nenhuma na vida, certo? Então, eu tenho aqui compartimento anterior, pronador redondo, eu tenho aqui o flexor radial do carpo, eu tenho aqui o palmar longo, eu tenho o flexor superficial dos dedos e eu tenho aqui também o flexor ulnar do carpo, certo? Observando agora o compartimento muscular profundo, certo? Eu tenho ainda verificando aqui o rádio, né, e a una, e eu vou observar que eu tenho, né, dois músculos, o flexor longo do polegar, esse músculo aqui, tirando esses músculos mais superficiais que eu falei do antebraço, eu vou encontrar esses dois aqui, ó, o flexor longo do polegar e o flexor profundo dos dedos. Então, no compartimento anterior, eu tenho o flexor superficial dos dedos, e depois eu vou ter o flexor profundo dos dedos. Se eu retirar esses dois músculos que já são profundos, eu vou encontrar aqui embaixo um outro músculo que eu chamo de músculo pronador quadrado, certo? Entre o rádio e a una. Esse músculo pronador quadrado vai auxiliar o músculo pronador redondo, que vai estar lá em cima, que seria esse músculo aqui, né, a realizar a pronação do antebraço, ou seja, a rotação do rádio sobre a una. Então, músculos do compartimento anterior localizados mais profundamente. Eu tenho o músculo flexor longo do polegar, tá vindo aqui para o polegar, observe o tendão dele. Eu tenho o músculo flexor profundo dos dedos. Cada tendão aqui se diferencia indo para um dedo específico, né? E eu tenho aqui profundamente a esses dois músculos um músculo pronador quadrado, né? No compartimento que eu posso dizer lateral, mas muitas vezes a gente considera o compartimento posterior já do antebraço, eu tenho principalmente três músculos. Eu tenho um músculo que vem do braço e vai em direção ao antebraço. Como é que eu chamo esse músculo? Braquioradial, porque ele vem do braço, certo? E vai em direção à face radial do antebraço. Então, músculo braquioradial. Eu tenho ainda o músculo extensor longo do carpo radial, né? Ou músculo extensor radial longo do carpo, né? E temos esse músculo extensor radial longo do carpo, né,
em comparação, né, mais profundamente ao bráquio radial e profundamente ao músculo extensor radial longo do carpo, eu tenho outro músculo chamado músculo extensor radial curto do carpo. Então, compartimento do antebraço. Algumas pessoas falam compartimento posterior já, outras pessoas falam compartimento lateral, tanto faz, né? Eu tenho três músculos principais. Eu tenho o bráquio radial, eu tenho o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo. São três músculos. Então, aqui mostrando os três músculos. Bráquio radial vem aqui do terço inferior do húmero em direção ao rádio, né? Bráquio radial. Rebatendo o bráquio radial, vou encontrar o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo, certo? Os três músculos mais do compartimento lateral do antebraço. Observando aí no antebraço o seu compartimento posterior, eu vou encontrar ainda o músculo extensor dos dedos. Outro músculo extensor do dedo mínimo. E um músculo chamado músculo extensor ulnar do carpo, né? Então, da mesma forma que eu tenho um músculo flexor ulnar do carpo no compartimento anterior, no compartimento posterior eu vou ter o músculo extensor ulnar do carpo. Da mesma forma que eu tenho o músculo flexor ulnar do carpo, no compartimento anterior eu vou ter o extensor ulnar do carpo. Agora, quando eu tenho o músculo flexor radial do carpo, no compartimento anterior, eu também vou ter o músculo extensor radial do carpo. Porém, o músculo extensor radial do carpo ele é dividido em extensor radial longo do carpo e extensor radial curto do carpo. Um detalhezinho, certo, que muitas vezes não merece tanta atenção assim, né? Da mesma forma que eu tenho músculos flexores dos dedos, dividido em dois compartimentos, flexor superficial e flexor profundo dos dedos, na parte posterior eu vou ter músculos extensores dos dedos. Não se divide em compartimento superficial e profundo, na parte dos músculos extensor dos dedos, né? Parte posterior. E eu tenho um músculo específico para o dedo mínimo que chama músculo extensor do dedo mínimo, também no compartimento posterior do antebraço. Além disso, nesse compartimento posterior, eu encontro o músculo supinador, esse músculo aqui em cima. Esse músculo vai realizar a supinação do antebraço, da mesma forma que o músculo bíceps lá em cima, né? O músculo bíceps braquial vai ser um supinador. O músculo supinador que fica localizado no antebraço também vai auxiliar o movimento desse músculo. Eu tenho o músculo abdutor longo do polegar. Eu tenho o músculo extensor curto do polegar. E eu tenho o músculo extensor longo do polegar. E também um outro músculo que eu chamo de músculo extensor do indicador, certo? São músculos bastante específicos em relação a um compartimento posterior que merecem somente ser descritos. Não precisa ficar decorando esses grupamentos musculares, não. Em relação ao antebraço, né? Em relação ao cotovelo, eu posso ter um músculo que chama músculo anconeu, certo? Em direção ao olecrano da ulna, né? Esse músculo também é bastante variável, pode ser que ele exista ou pode ser que ele seja inexistente. Observando agora o antebraço, né, eu recordo esses três músculos que eu falei, os últimos músculos em relação ao compartimento do antebraço, que seria o músculo, um músculo específico que vai para o dedo indicador, o músculo extensor, né, longo do indicador ou extensor do indicador, também vai entrar em contato com o músculo extensor longo do polegar, né? E observem que existe uma região onde eu tenho a separação entre o músculo extensor longo do polegar e um outro músculo aqui, o extensor curto do polegar, junto com o abdutor longo do polegar. Essa região aqui eu chamo de tabaqueira anatômica. É uma região que é facilmente visualizada aqui na região do dorso da mão, né? Onde esses tendões desses três músculos, né, que ficam localizados próximos aqui ao músculo extensor longo do indicador, eles vão estar aqui localizados mais lateralmente. Então, quais são esses três músculos? Eu tenho o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar com o abdutor longo do polegar, certo? Então,
chamando a atenção aqui para a tabaqueira anatômica. Na mão, certo? Eu tenho alguns músculos que vão mexer, né, esses ossos da mão, localizados aqui entre os ossos do metacarpo, né? Eu tenho os interósseos, dorsais e anteriormente os interósseos ventrais, né? São músculos que ficam localizados principalmente aqui em direção, em comparação, em contato aqui com os ossos do metacarpo, né? Só a critério de curiosidade, né? Acredito que todo mundo aqui já conseguiu memorizar o nome dos dedos, né? Então vocês estavam lá no jardim de infância e vocês falavam o seguinte: dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Não era isso? Agora não, vocês vão falar primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo, certo? Ou seja, eu tenho dedo polegar, indicador, dedo médio, dedo anelar, muitas pessoas falam anular, né? E eu tenho dedo também mínimo, ou seja, primeiro quirodáctilo, segundo quirodáctilo, terceiro quirodáctilo, quarto quirodáctilo e quinto quirodáctilo, certo? Então, essa é a nomenclatura correta dos dedos da mão. Então, localizados aqui próximos ao metacarpo, né? Eu tenho aqui os músculos interósseos dorsais e também anteriormente os músculos interósseos ventrais. E observando agora a região da mão, né? Não vou citar muitos músculos dessa região aqui não, porém na região da mão eu tenho três eminências. Uma eminência tenar, localizada em direção ao polegar. Eu tenho uma eminência hipotenar, em direção ao quinto quirodáctilo, ou dedo mínimo, e tenho aqui uma eminência média, certo? Observe então que esses tendões que vêm da parte do compartimento anterior do antebraço, eles atravessam, né, um túnel nessa região do punho, né, e alguns tendões vão chegar, né, até os dedos, inclusive polegar, certo? Então, os tendões musculares de alguns músculos que atravessam a região do punho, vindo aqui do antebraço, vão chegar nos dedos respectivos. Então, eu tenho na parte anterior do antebraço, por exemplo, eu tenho músculos flexores superficiais dos dedos, flexores profundos dos dedos, certo? Eu tenho, por exemplo, um flexor radial do carpo, certo? Eu tenho, por exemplo, diversos músculos, né? Inclusive esses flexores superficiais e profundos, eles se diferenciam em alguns tendões específicos para cada dedo, e esses tendões, junto com o flexor radial do carpo, né? Eles vão atravessar, né, um túnel, que eu chamo de túnel do carpo, né? E esse túnel, ele é delimitado, né, anteriormente, ou seja, superficialmente, por um retináculo, que eu chamo retináculo dos flexores. Esse retináculo aqui vai fazer aqui o teto desse túnel do carpo. Isso é importantíssimo porque junto desses tendões eu vou ter a passagem de um nervo, que é um dos ramos do plexo braquial, chamado nervo mediano, certo? E esse nervo mediano atravessa aqui o túnel do carpo antes de chegar aqui na região da mão, né? Consequentemente, se eu tiver um aumento da espessura desses tendões, eu posso comprimir o nervo mediano nesta topografia e causar uma sintomatologia neurológica na mão, certo? É uma síndrome que nós chamamos síndrome do túnel do carpo, certo? Antigamente era chamada também lesão por esforço repetitivo. Hoje em dia fala-se doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Essas duas coisas vão levar à síndrome do túnel do carpo, ou seja, compressão do nervo mediano nessa região. Consequentemente, eu vou ter uma sintomatologia neurológica em relação à fragilidade muscular no território do nervo mediano e também uma alteração sensitiva na parte da pele da mão, certo? Então aqui
demonstrando o nervo mediano. O nervo mediano vai atravessar aqui no túnel do carpo, né? Aqui mostrando um corte de antebraço, certo? Não precisa ficar preocupado com essa imagem, né? Só mostrar, esse aqui é um corte axial, certo? Um corte transversal do antebraço. Como é que eu sei que é um antebraço? Eu tenho dois ossos aqui, ó. Eu tenho o rádio e eu tenho a una. Eu tenho um compartimento anterior do antebraço que é muito mais robusto, certo? Do que o compartimento posterior. Se eu observar, cada músculo desse aqui tem um nome, né? Então, por exemplo, eu tenho o músculo flexor longo do polegar, certo? Eu tenho o músculo flexor superficial dos dedos, eu tenho o músculo palmar longo, certo? Profundamente, né? Eu tenho o músculo flexor profundo dos dedos, certo? Então, todos os músculos aqui eu tenho no compartimento anterior e da mesma forma eu vou ter músculos aqui no compartimento posterior. Só que no compartimento posterior eu vou ter os músculos extensores, né? Então, extensor do dedo mínimo, extensor radial do carpo, extensor ulnar do carpo, certo? Então, tem esses músculos extensores localizados posteriormente ao rádio e à una e anteriormente os músculos do compartimento flexor, né? Localizados anteriormente à membrana interóssea, né? A membrana interóssea é uma articulação fibrosa que une os dois ossos do antebraço, certo? Aqui mostrando, né, o plexo braquial, conjunto de nervos que vão sair aqui do pescoço, da região torácica alta. Vocês vão ter uma aula só sobre isso no segundo período. Vou dar uma aula para vocês sobre plexo braquial, mas lembrando que o nervo mediano, certo? É um dos ramos, certo? Do plexo braquial, e esse nervo vai descer até o antebraço, atravessa o antebraço, e quando comprimido ou quando lesionado, você vai ter um aspecto do membro superior e vai ter dormência, né, uma parestesia no primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto quirodáctilo correspondente, certo? Síndrome do túnel do carpo, né? E aqui só para critério de ilustração, né, na região da palma da mão, eu tenho algumas linhas de demarcação, certo? Onde eu posso nomear essas linhas, anatomia de superfície, né? Linhas que vão delimitar a região da palma com os dedos, né? Linhas que vão delimitar a região das falanges nos dedos e linhas que vão delimitar a eminência tenar, hipotenar e média. Se vocês observarem, eu tenho linhas também posteriormente, né? Na fúrcula do retináculo dos flexores, proximal e distal. Posteriormente eu tenho também, né, algumas linhas de demarcação. Se eu observar com atenção, eu vou conseguir ver também esses tendões que fazem parte, né, dessa tabaqueira anatômica, e observando com atenção eu vou também identificar tendões dos músculos extensor dos dedos, cada tendão indo para um dedo específico, certo? Se eu for observar a anatomia de superfície da parte do antebraço, eu vou lembrar que eu tenho aqui o tendão do músculo palmar longo, ok? E eu consigo palpar o músculo bíceps braquial em toda a sua extensão, desde a saída aqui da parte inferior do músculo deltoide. Também consigo palpar o músculo peitoral maior. Deltoide é palpável, peitoral maior palpável, músculo bíceps braquial também é palpável. Importante notar a topografia do bíceps, por quê? Esse tendão do bíceps vai se inserir aqui na tuberosidade radial, lá embaixo do antebraço, né? Nesta topografia, né, geralmente eu utilizo o meu estetoscópio para fazer a aferição da pressão arterial. Então eu sei que a artéria braquial, que é a artéria que eu vou identificar o pulso na aferição da pressão arterial, ela vai passar medialmente ao bíceps e vai caminhar em direção à fossa antecubital. Então, quando eu for colocar o manguito, né, do esfigmomanômetro e inflar esse manguito, eu tenho que prestar atenção se ele está direcionado à artéria, né, para a sua parte medial do músculo bíceps braquial. Isso é importante para estar fazendo a aferição da pressão arterial de forma competente. Ok, gente? Galera, foi muito rápido, mas eu tive que sintetizar esse conteúdo. Não precisem ficar preocupados com isso, certo? Essa aula tem uma parte prática também, certo? A gente não vai fazer a parte prática nesse momento, mas num segundo momento vocês vão ter possibilidade de ver todos os músculos que eu falei aqui no laboratório de anatomia, ok? Então prestem atenção
e direcionem mais em relação ao conteúdo de hoje para músculos do braço, não do antebraço, certo? Lembrar que o membro superior ele é dividido em braço, antebraço e mão, certo? Então, principalmente importante que a gente identifique os músculos do braço, como eu falei aqui anteriormente. Ok? Grande abraço, até a próxima aula.